Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início à última atividade de língua portuguesa do livro Trilhas de Aprendizagens, tá? Eu vou dar início na leitura, depois vai seguir com dois textos. E esses dois textos serão em leitura do aluno, tá? O aluno vai fazer essa leitura em casa. Então, como eu vou orientar vocês a fazer essa leitura? Vocês vão precisar ler o texto no mínimo 2 vezes, tá? Então, vai primeiro vir um cordel, tá? Você vai ler 2 vezes esse cordel. Para você se apropriar daquilo, você entender o que está falando, o texto, entender também a estrutura, poder saber do que é o enredo da história, tá bom? O segundo texto, a mesma coisa, para depois a gente ir para a atividade. Não deixem de fazer esse tipo de leitura, tá? Então, ler o texto 2 vezes. Então, vamos lá. Eu vou dar início. Atividade 5, de repente, uma fábula. Você já ouviu falar em cordel? Cordéis são textos muito comuns na região norte do país. É um texto escrito em versos rimados. Surgiram primeiro na oralidade e depois foram impressos em folhetos. A origem do cordel foi em Portugal. Os artistas imprimiam seus textos em folhetos e penduravam em espécies de cordas ou barbantes para expor. No Brasil, herdamos dos portugueses o nome de cordel, que vem de corda, mas não o formato de exposição. Há muitos artistas que não expõem seus textos em barbantes. Alguns poemas são ilustrados, mas com uma ilustração chamada xilogravura, que é uma forma de fazer gravura sobre madeira. Há cordéis de variados assuntos. O autor ou cordelista frequentemente recita o seu poema em um espaço público. A recitação é rimada, muitas vezes acompanhada de instrumentos musicais. A intenção da recitação musicada é conquistar compradores para os seus trabalhos. Há muitos cordelistas no Brasil. Há até uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Um dos cordelistas mais famosos é Patativa, do Assaré, mas muitos artistas levam sua arte e cultura pelo país afora. Os cordéis são importantes manifestações artísticas e culturais do nosso país. Além de rimados, são construídos por versos, que são as linhas, e estrofes, que são os conjuntos de linhas. Então, os versos são as linhas e estrofes o conjunto daquelas linhas. Pode ser 4, 5, 3, tá bom? Depende do texto. E é isso. Então, aqui a gente tem uma introdução do que é um cordel. Depois tem uma pergunta aqui, ó, na página 42 ainda. O título do cordel que você lerá é O Corvo e a Raposa. Esse título faz você se lembrar de algo? Explique. Você conseguiu lembrar de algum outro texto, alguma história que tem esse título, O Corvo e a Raposa? Bom, então agora lá a explicação, ó. Primeiro, você vai ler esse cordel, O Corvo e a Raposa, tá bom? Ler 2 vezes no mínimo. Se você quiser ler mais de 2, ótimo. Se não, ler 2 vezes, tá bom? Depois vai vir o vocabulário, que são essas palavras que estão grifadas, tá explicando aqui o significado delas, tá bom? Na página 44. E depois tem um pequeno texto, lá ó, C. Leia o texto a seguir. Para relembrar a fábula sobre qual o cordel faz referência. Então, esse cordel faz referência com a fábula, certo? Então, você vai ler essa fábula 2 vezes, para depois ir para o próximo vídeo que a gente vai fazer as atividades, tá bom? Então, esse primeiro vídeo aqui a gente fez a introdução, eu expliquei como que vai iniciar a atividade, tá legal?
E é isso, pessoal. Assistam o próximo vídeo para entender os exercícios. Até mais, qualquer dúvida é só chamar.